E se a gente pegar para comparar, eu paro para pensar que no Evangelho é assim, né? A gente estava lá no mundo, estava perdido, e a gente decide largar o mundo e fala, não, vou viver uma nova caminhada com Cristo, ou então a gente passa por uma decepção e fala, não, para aquela vida eu não volto mais, eu não quero mais para a minha vida, porque eu decidi, eu vou viver um novo, eu vou viver coisas novas, eu não quero, e você começa a caminhar com Cristo. E aí daqui a pouco você começa a se achar o bonzão, né? Tipo, cara, eu já sei da palavra, já sei do louvor, você começa a desanimar, e aí você começa a enfraquecer. Sabe o que acontece? Alguns de nós acabam pensando em voltar para a vida que um dia estava decidida a largar. Uma coisa que às vezes a gente já tinha botado como uma decisão de vida, eu não vou voltar mais para aquela vida, essa vida eu não quero mais para mim. E aí justo essa vida que você largou, quando você acha que o Evangelho já não é mais para você, o Evangelho é muita perseguição, o Evangelho é muito difícil ser crente, é muito difícil, aí você volta justamente para aquilo que você tinha se negado. Continua prestando atenção. Pedro era um cara que diante de uma tempestade, ele decide ir justo contra a tempestade. Ele está vendo ali Jesus e tal, e tá todos os discípulos achando que é um fantasma, e o cara decide o quê? Vou andar sobre a água. Para tu ver como é que, né, ele tinha a cabeça no lugar. Vou andar sobre a água. E aí o que acontece? Se a gente botar isso como um comparativo na igreja, cara, quantos de nós, às vezes nós somos os discípulos que estão ali dentro do barco, assistindo quem está vivendo as experiências com Cristo, assistindo quem está queimando, assistindo quem está pregando, assistindo quem está fazendo, assistindo quem está evangelizando, mas só assistindo. E aqui ele teve uma ousadia. Será que você teria? Para pensar, uma tempestade. Eu não gosto de alto mar, não gosto de andar de barco. Mas aí tu pensa, não, é um mestre que está vindo ali. Não, é um mestre que está vindo ali. Enquanto um fala, é um mestre, eu vou com o mestre. Outros estão falando, eu não sei se é um mestre. Meu Deus. Eu não sei se é de Deus. Entendi. Esses dias eu tô fazendo autoescola de novo, né? E aí... Puxa, pula isso. E aí, dessa vez vai, bora. Fazer jejum e tudo, me ajuda. E aí, eu tava lá na autoescola e, cara, o Isaac tá aí? O Isaac não tá aí não, né? Mas o Isaac ele tem autoescola junto comigo, não é o outro. O Oliveira. É o outro. Aí ele tá na autoescola junto comigo e, cara, o cara que é professor da minha autoescola, ele canta assim de uma maneira que eu falei pro Iago. Eu falei, Iago, o cara canta com uma maneira que é o tempo todo. Ele falou que é uma mania dele ficar cantando. E aí ele vai assim, muda, ele canta um funk, uma hora ele canta um louvor, e uma hora... Aí chegou um momento que eu falei, caramba, tu é aleatório pra caramba, né? Aí ele riu assim, ele, não, é que eu era crente. Falei, ai, que legal. Captei, fiquei pra mim. Falei, agora, já achei. E aí pegou ele e continuou cantando. Aí daqui a pouco ele meteu uma de quem mandou largar a rede. Falei, vou passar ele no final, já é. Chamei ele no final, falei, mano, o que você tá fazendo? Ele, o quê? Falei, o que você tá fazendo do lado de fora? Mano, tu largou a rede. A presença de Deus, ela tá embutida em você não quer viver ela. E tipo assim, cara, Deus, ele tem essa presença na vida de cada um. Não é que, o cara da autoescola porque ele tem um chamado, beleza? Cara, você tem um chamado que você esconde. Você paralisa o teu chamado. Você é quem para os propósitos de Deus na sua vida, infelizmente. Mas é você quem faz isso. E aí a gente conversando e tal, e aí eu falei pra ele assim, cara, se você quiser, a gente ora e você aceita Jesus. Aí ele, se Deus quiser. Eu falei, se Deus quiser, mano, tu acha que Deus não quer que você aceite Jesus? Você acha que Deus não quer isso na sua vida? Então assim, às vezes a gente está vivendo dessa forma, sabe? De que Deus está te chamando, filho, vamos evangelizar, e você tá, mas se Deus quiser, se der certo, mas se a roupa que eu botei para lavar ela secar rápido, mas se o almoço ele estiver pronto até essa hora, eu até vou. Mas a gente põe tanto pretexto para fazer a vontade de Deus. Eu vejo isso às vezes num convite que a gente faz, né? A gente vai com os jovens, a gente vê muito isso nos evangelhos, às vezes, tipo assim, a gente convida ao culto algumas horas. A gente vai e convida, cara, vamos assim mesmo, o culto é jovem, pode bermuda de chinelo, vai como você quiser, mas só vai, só entra. Aqui a gente te lava, a gente dá um jeito. Só vem.
E aí o cara fala o quê? Pô, mas hoje eu bebi. Hoje eu isso, hoje eu aquilo, hoje eu cheirei Mano, o diabo ele faz exatamente isso. E pode ser que você use até como argumento que, Isabel, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não... Tá, beleza. Mas o que você tem feito pro Evangelho? O que você está fazendo para dar continuidade a isso? Quantas horas do seu dia você gasta buscando o Espírito Santo? Quantos dias da tua semana você separa para você evangelizar alguém? Você tem noção que ainda existe bilhões de pessoas que ainda não foram convertidas e nem sequer conhecem o nome de Jesus? Você acredita que tem missionários desistindo das missões porque foram totalmente esquecidos pelas igrejas? Você sabia que existem pessoas com um chamado missionário aqui dentro que não dá liberdade de Deus enviar? Aí você para pensar, mas é que eu não estou preparado para o ID, beleza, e o que você está fazendo para se preparar? Você já fez um seminário? Você já leu quantas vezes a Bíblia? Você, beleza, não é quantidade, mas você tem buscado um respaldo para pelo menos conhecer a história daquilo que você segue, o cristianismo? Você já buscou saber a história das pessoas que vieram antes de você e fizeram de tudo para que você tivesse acesso a isso? Tá bom, você não fez nada disso. Você já tentou pelo menos ler Hebreus 11? Os heróis da fé? A gente conversa às vezes sobre isso, cara. É um verdadeiro filme de terror. Você vai ver ali pessoas sendo pisoteadas, pessoas sendo apedrejadas, pessoas tendo seu crânio fora da cabeça, pessoas tendo as suas tripas dissipadas. Desculpa eu estar falando isso, mas é isso. Sabe o que acontece? A gente está lá no Facebook, eu vejo às vezes isso na internet, pessoas falando, gente, não posta isso, não posta aquilo. Tudo bem, gente, é isso. Tem pessoas que têm realmente problemas de saúde, não pode ver. Mas você evita de ver missionários mortos e você se depara com alguém não crente o tempo todo e você não faz de nada para que ele receba a salvação. E aí você compartilha lá, gente, tadinho, vamos orar pelos missionários. Você está botando um fardo tremendo em cima deles. Ah, Isabel, mas eu não tenho chamado missionário. Tudo bem, o que você está fazendo na sua igreja local? Porque existe o serviço para a igreja local. E às vezes é muito mais árduo, sabe? Porque você convive com aquela pessoa o tempo todo. Você tem que lidar com ela, você tem que lidar com as frustrações dela, você tem que lidar com a consolidação, que é muito difícil. O pessoal de célula sabe, é muito difícil. É muito difícil porque às vezes a gente está lidando, e por que eu vou falar agora dos jovens? Adultos, por favor, preste atenção. É muito difícil. A gente passa uma semana inteira cuidando dos jovens, trabalhando, fazendo de tudo para que eles tenham acesso a essa presença. Aleluia! Para chegar numa segunda-feira, muitos de vocês pais viram que não vai liberar o seu filho para ir para um culto. Ah, porque ele não tem com quem voltar. A gente coloca a van, a gente coloca o Uber, a gente faz de tudo. E você vai e fala, não, porque o castigo do meu filho vai ser ele não ir para a igreja. Não, o castigo do meu filho vai ser ele não participar do evangelismo. É sério. É sério isso? E a gente se depara com isso, cara. E às vezes a gente está ali se entregando, falando, jovem, não desiste, jovem, continua, jovem, persevera. E aí o que acontece? Vem um outro e vem e fala assim, é sério? Aquele jovem lá da Ebenezer? Não, vocês não fazem nada por esses jovens. O jovem está lá perdido, ó, errando. Gente, acusadores vão aparecer, mas o evangelho ele não pode parar por causa disso. O evangelho ele não pode parar por causa disso. A gente fica criando estratégias. É óbvio, gente, a palavra é a única estratégia. Quem faz parte do nosso culto vai ver que ele não é só pula-pula. Vai ver que o nosso culto não é só jogos de luzes. Vão ver que os nossos cultos não é somente a gente pegar e falar, vai ter conferência em tal lugar, vai vir o famosinho de tal lugar. Mano, não é isso. Se dê a chance de participar mais, se dê liberdade de saber mais o que rola no meio dos jovens, o quanto que a gente
gente bate de frente. Oração do fortalecimento não é para os jovens, não. Oração do fortalecimento é de toda a igreja. E a gente pode contar no dedo quem é que está aqui. Se bobear, muitos deles são adolescentes. Eu espero que você não se sinta ofendido com o que eu estou falando, mas que o avivamento ele tende a isso também. O avivamento que é verdadeiro, não é o avivamento que você sai feliz da igreja. O avivamento verdadeiro é aquele que você sai triste, frustrado, porque você poderia estar fazendo mais e não está fazendo. Aleluia! Deus seja louvado. A Bíblia, ela fala sobre desafios, recomeços o tempo todo, do início ao fim. Quando Deus ele vira para Abraão em Gênesis capítulo 12, ele vai falar: sai da tua terra, sai da tua parentela. O Senhor ele desafia Abraão. E aí ele vai falar: sai. E você vai ver na passagem que Deus ele não vai descrever, você vai para tal cidade. Não, o Senhor começa falando para ele: vai, sai, pega a sua família, larga a sua parentela, pega e vai. Só vai. Quantos de vocês fariam isso? O Senhor virar para você e falar: ó, eu tenho um ministério para você. Eu quero que você pegue e vá assumir a igreja lá de Jacutinga. Sabe quantos membros tem a nossa igreja de Jacutinga? Se eu falar aqui que é 15 é muito. Que a maior parte é criança. E imagina se a nossa liderança vira para você e fala: ó, agora você vai assumir Jacutinga. Você vai tomar a frente, você vai fazer aquilo acontecer. Sabe que muitas das vezes acontece? As pessoas viram e falam: poxa, mas não tem músico. Poxa, mas não tem membro. Poxa, mas não tem... Cara, essa é a melhor oportunidade, sabe por quê? Porque você vai estar gerando uma igreja do zero. Só que a gente está tão acostumado ao conformismo, a ter as coisas boas, a gente achar que... Você tem noção? Vamos lá. É muita gente precisando de Cristo, gente. E aí a gente vai ver que na Bíblia vai ter esse desafio. O Senhor vai e lança Abraão, vai lá da tua terra, da tua parentela, e logo quando o Senhor desafia, ele também lança uma promessa. O Senhor ele sempre vai determinar uma promessa para a sua vida. Gente, mas é óbvio, para você alcançar a promessa, você precisa passar por uns processos. E aí na promessa o Senhor vai falar: eu farei de ti uma grande nação. Se ele não fosse para a terra que Deus determinou, o que ia acontecer? Ele não seria um pai de uma grande nação. Então tem certas coisas que Deus ele promete na sua vida. Já usou um varão, uma varoa, já usou alguém para falar: ó, você vai fazer isso, isso e isso. E aí você fica com a expectativa de: e aí, quando é que vai acontecer? E novamente, o que você está fazendo para isso? Eu tenho uma promessa na minha vida que eu falo pro Iago: ela ainda não se realizou porque eu sou preguiçosa, infelizmente. Já recebi promessas que você tem o dom que Deus te deu facilidade para você falar em várias línguas e você vai ter acesso a várias nações. Tudo bem, mas eu vou acordar de um dia para o outro? Pode ser que Deus ele queira fazer isso. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Pode ser que um dia eu acorde e fale inglês, espanhol, francês. Mas se eu não correr atrás disso, essa promessa não vai acontecer. Então, às vezes, o Senhor ele já te prometeu algo, mas se você não der o primeiro passo, você não avançar, Deus ele não vai se ocupar. Se a gente pegar Moisés, é um recomeço também. Moisés, ele sem querer, ele teve que abrir mão da sua casa, da sua família, do seu conforto. E ele teve que ir para onde? Para a casa do seu inimigo, do seu perseguidor. Para ser criado pelo próprio perseguidor. E qual foi o seu recomeço? Ele foi o próprio libertador do seu povo. Por que Deus ele não pegou e preparou Moisés ali no meio das pessoas? Porque ele seria humilde? Não. Precisava ter alguém vivendo de uma maneira muito grande para acessar aquela autoridade. E às vezes a gente se pergunta: tá bom, mas como é que eu posso viver o meu chamado? Como é que eu posso fazer? No seu trabalho, você trabalha com o quê? Ah, Isabel, eu trabalho com moda, eu faço roupa, eu sou arquiteto. Mano,
demonstre a presença e o reino de Deus sendo estabelecido no seu trabalho. Seja pelo que você faz, seja como você faz, seja por quem você faz. Só faça. O Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir. Só que você precisa dar o primeiro passo. E aí a gente vai ver que Moisés, ele fez isso. Ele viveu, ele foi ensinado, ele aprendeu todos os costumes, viveu, conviveu com aquela gente, para quando chegasse o momento dele libertar o povo, ele fosse apto para aquilo. Até porque era muita gente. Se você pegar o livro de Deuteronômio, você vai ver que é muita gente que ele mudou. E aí a gente vai ver aqui Noé. Noé, ele foi um cara considerado louco. Um cara que, como é que você para pra pensar? Um cara que ficou 100 anos, né? Construindo um barco enorme, que as pessoas nunca tinham visto, dizendo que haveria uma chuva que nunca tinha acontecido, e as pessoas debochando. 100 anos. Para ele passar um ano dentro de uma arca. Ele foi dado como louco. As pessoas não acreditaram. Mas sabe o que aconteceu? As mesmas pessoas que não acreditaram suplicaram para entrar naquela arca. O Evangelho é muito louco. O Evangelho ele é assim, algo que você precisa realmente estar em Deus para você entender e discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Eu não estou falando para você pegar e você falar, caramba, Deus falou comigo, agora eu vou lá, entrar na boca, eu vou fazer. Se Deus te direcionou, Ele vai te conduzir. Mas aqui eram homens verdadeiramente usados por Deus, que tinham realmente experiências com Deus, que tinham a total noção de que era Deus que estava falando. E foi assim com Jesus. Jesus, nascido de uma virgem, já é uma loucura. O cara nascido de uma virgem não fazia sentido nenhum. Um homem que era considerado não, o homem que era o próprio Deus, sem ter onde nascer, nascendo em um lugar qualquer. Um homem que foi caluniado, perseguido, morto, totalmente contrariado. Mas até que o terceiro dia ele ressuscitou. Tudo que ele falou era real. E aí imagina, todos que começaram a se dar conta, caramba, ele realmente era o mestre. Ele realmente era o Messias. E aí imagina, você está aqui de contra tudo que acontece na tua igreja. E aí a bênção começa a acontecer para uns, acontecer para outros, e você começa a cair a ficha, caramba, realmente era real. Realmente era verdadeiro. A Bíblia é cheia de improváveis que deram certo. O avivamento ele não é rodopio, sensação em culto. Ele é a realidade do reino de Deus invadindo a terra. É a mudança do interior para o exterior. É impossível uma pessoa ela encontrar o avivamento, ela está no movimento do avivamento e ela não transmitir isso para as pessoas que estão em volta. É quase que impossível quem está do nosso lado ficar sem saber que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu tenho um lema que eu falo com o pessoal, com a juventude, que eu falo com eles, gente, fica sempre de olho em quem é novo convertido, quem está chegando agora, quem é tímido, e coloca ele para adorar do teu lado. É uma tática que a gente tem. Começa a ver que às vezes vai ter uns aí com uns amiguinhos diferenciados do lado. E aí, tá lá do nosso lado, eu falo, gente, gruda aí, pelo menos uma semana, gruda desse cara do teu lado. Sabe por quê? A maneira como você adora, a maneira como você se expressa para Deus, a maneira como você se entrega, é quase impossível quem está do teu lado ficar calado. É quase impossível quem está contigo não querer se expressar, porque ele vai se sentir intimidado. Porque não é possível que ele está sentindo a presença de Deus e eu não estou sentindo. Não é possível que ele está cheio da presença e eu estou vazio. Não, ele vai começar a buscar. Então é isso que a gente tem que fazer. E às vezes a gente se coloca numa bolha, às vezes a gente se fecha de uma maneira que a gente fala, não, eu já tive tanta decepção que agora a minha história com a igreja, eu entrar na igreja, cultuar, sair e ficar por isso mesmo. Deus não te chamou para isso.
Eu quero criar um tipo de revolta mesmo no teu coração. Uma revolta que você vai sair daqui e falar: eu não posso mais ser o mesmo. Eu não posso mais continuar assim. O meu culto não pode ser só aplaudir ou levantar as mãos. O meu culto tem que ser de entrega mesmo. O meu culto tem que ser um esparramado no chão. Ah, Isabel, mas é uma aparição. Pô, se for para me chamar a atenção do meu Deus, que seja uma aparição. Tenho vergonha nenhuma, sabe por quê? Se você pegar, se eu não me engano, em Mateus, que vai falar que Satanás leva Jesus para ser o Espírito Santo. É isso aí. O Satanás conduz Jesus para o deserto. O Espírito Santo conduz. É isso aí. Jesus para o deserto. Obrigada, é isso aí. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo, isso aí, para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí você vai ver que nos próximos, você vai ver que a proposta de Satanás, se você pegar, né, Lúcifer, quem foi Lúcifer no céu? Um dos maiores adoradores. O cara sabia tudo sobre adoração. O cara sabia tudo sobre a adoração, sobre o reino espiritual. O cara era um anjo, o cara era o top dos tops. E aí ele cai. Aí o que ele fala? Lá a parte que vai falar que ele manda se prostrar. E aí Satanás vai dar uma proposta para Jesus. Isso aqui tudo eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Satanás não estava virando para Jesus e falar: diz que eu sou o master, diz que eu sou o super. Não era isso que ele queria. Ele queria Jesus rendido a ele. Aí sabe o que acontece? Satanás, ele sabe o poder da rendição e você fica aqui se bloqueando, se impedindo de o que vão pensar, o que vão achar. Ah, mas parece tão criancice, só os jovens fazem isso. O cara deve estar precisando de alguma bênção para estar fazendo isso. O poder da rendição. O poder de você se render, você entender que existe uma autoridade sobre você. O poder de se render é você entender que aquele que está em pé na sua frente é aquele que tem o poder total sobre a sua vida. Você deixa de se render, cara. Por que algumas pessoas sentam na lateral? Eu estou aqui olhando. Por que algumas pessoas sentam na lateral? Porque, cara, eu não quero bloqueio nenhum na hora da minha adoração. Eu não quero que nada me impeça. Tá me olhando? Vou falar a palavra em hebraico de hoje de manhã. Dane-se! Dane-se, cara! Só Deus sabe o quanto eu amo. Só Deus sabe o quanto a presença dele é boa na minha vida. Só Deus sabe de onde ele me tirou. Só Deus sabe o que eu fiz para estar aqui. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E pouco importa, sabe? Por muito tempo eu levei rótulos. Por muito tempo a minha família, minha irmã, meus irmãos, vocês também, eu tenho certeza, às vezes a gente é rotulado pelo mundo. Mano, eu era mais conhecida por filha do pastor do que por Isabel. As pessoas não me chamavam pelo nome, então assim, mano, as pessoas te rotulam, mas só Deus sabe o meu nível de intimidade com Ele. Só Deus sabe o quanto na minha porta fechada, o quanto eu busco. E esse é o problema. Será que Deus sabe o quanto você busca Ele? Será que você tem buscado? Porque às vezes a gente tenta se colocar, né? Mas a gente já está nos séculos passados, né? A gente não precisa mais disso, as coisas mudaram. Não precisa orar mais ajoelhado. Não preciso mais jejuar, porque eu não preciso mais subir um monte, porque eu não preciso. Mano, o manual continua sendo o mesmo. Se o próprio Jesus ele teve que jejuar 40 dias, o cara nunca tinha pecado. O cara nunca pecou. E ele jejuou. Você está achando que você é o quê? Entendeu? Então assim, é chegada a hora. É chegada a hora que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E verdade é isso, é entrega total. É sem resistência, é sem limites. É sem limite. E sabe o que acontece quando a gente se desprende de limites? A gente começa a viver o que a gente está vivendo aqui dentro, a gente começa a viver lá fora. E quando a gente vive lá fora, as pessoas começam a querer fazer parte disso, porque elas não conseguem entender o motivo da tua felicidade. Elas começam a ficar sem entender o porquê que você vive assim, por que você tem paz, eu sei dos problemas que você está passando, mas você continua assim. É o poder do Espírito Santo que habita em nós. Quando o Espírito Santo de Deus, ele habita.
Mano, o mundo pode estar caindo ao meu redor. É Ele quem me sustenta. Não é só o interior, mas é o exterior. O que acontece no interior, ele é exposto. Através do avivamento nós experimentamos cura, salvação, restauração na sociedade falida. E é isso que a gente está precisando. Aí você parar para pensar, caramba, mas por que a gente está precisando de avivamento? É só para a gente pular e adorar melhor? A gente está precisando restaurar a sociedade falida. A gente está precisando de cura. E sabe o que acontece? Algumas pessoas, elas acabam achando que, mas eu estou orando tanto por cura e ela não acontece. Que às vezes o nosso ego não permite também. E a gente se prende de tal forma que a gente não consegue ser humilde de pedir uma oração. E a gente só fica no nosso privado, eu quero cura, eu quero cura, eu quero cura. Mas você não chega nos profetas para pedir a cura. E aqui vai falar que o avivamento, ele cura, salva, ele restaura a sociedade. Isso aí. Ele é a destruição do sistema corrupto. Amém. O avivamento, ele destrói o sistema corrupto. O avivamento, ele, se a gente realmente desejasse de toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com todo o nosso coração, o Brasil não estaria do jeito que está. Se realmente a gente desejasse mesmo viver esse avivamento, viver essa vida com Cristo, mano, a gente não precisaria ficar lutando por quem vai ser o presidente, quem vai ser o vereador, porque a gente já teria total ciência de que a nossa oração vai ser correspondida e quem Deus colocar é de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Destruição do sistema corrupto. E os vícios? Você acha que crente não tem vício? Você acha que um homem e mulher de Deus não tem vício? Tem vícios. Às vezes teu vício talvez é um jogo. Às vezes teu vício é o teu time. Às vezes o teu vício é a sua novela que você não abre mão. Às vezes o teu vício, desculpa que eu vou falar, né? Mas eu sei que a galera tem esse vício. Às vezes o teu vício é comer. Gula continua sendo um pecado. A mentira, ela continua sendo um pecado. Isso aí. O avivamento, ele precisa ser acompanhado de, primeiro, desafio. Para você viver o avivamento, você precisa ser desafiado. Você precisa se desafiar todos os dias. E sabe o que é? A adoração é um desafio. Eu falo isso com os jovens. A adoração, cara, ela é um desafio também. Você precisa começar a se corrigir na adoração. Ser mais temeroso a Deus. Chegou aqui, é você prestar atenção mesmo. É você se entregar por inteiro. É você entender que aqui existe um Senhor. Não é só um pai. Porque pai a gente fala, né? Até do jeito que quer, a gente abraça, corre, faz. Mas aqui existe um Senhor. Diante de um Senhor, a gente tem reverência. Diante de um Senhor, a gente tem temor. Aqui existe um Senhor, onde a gente... Eu falo com os jovens isso, que a adoração não é que... mas eu vou parecer ter forçação de barra, eu vou ficar levantando a mão, eu não tenho costume disso. Mas sabe o que acontece? O que acontece? Quanto mais a gente pratica algo, uma hora ela se torna... Jovens, vocês já aprenderam, no nome de Jesus. Aquilo que a gente mais pratica, uma hora ela se torna um hábito. Então, imagina, se eu não tenho costume de adorar, eu não tenho costume de estar me rendendo, eu não tenho costume, tudo bem, começa a fazer isso de pouco em pouco. Começa a fazer isso. De início, a tua mente vai começar a falar pra você tá maluco? Você pirou? Você tá passando um papelão aí? Você tá ridículo, se dobrando. O que é isso que o inimigo faz? Faz você achar que a sua mente está te dando um sinal de que você deve parar com isso. Que tá feio. Gente,
No início vai ser isso. Até que chegue o dia que quando você se prostrar, você vai sentir uma presença que você não vai querer nunca mais se levantar. A presença de Deus, ela é assim. Você começa de uma maneira, a gente tem uma prática que eu falo com eles, cara, tira uma semana falando em línguas. Tira uma semana você acordando falando em línguas. Você vai edificar o seu dia. As coisas vão começar a mudar na sua vida. Jesus, ele vai começar a caminhar contigo. E aí, para algumas pessoas, você para pensar, pô, mas falar inutilmente? Vai ficar falando em línguas? Não é inutilmente. Eu quero que o meu dia seja edificado. Eu quero que a minha vida seja edificada. E aí, conforme você vai fazendo isso, uma hora se torna um hábito. Até chegar o dia que você vai ser usado de uma maneira que, meu irmão, não tem quem te controle, só o Espírito. E é isso que o Espírito Santo ele quer. Ele quer que a gente se entregue de verdade. É por isso que nós precisamos de um avivamento, contudo, um avivamento sustentável. Não um avivamento passageiro, é um avivamento sustentável. Eu quero que abra comigo lá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 9. E algo que eu achei interessante nessa passagem, quando a gente estava lendo lá no estudo, a gente estava estudando Atos, né? E aí isso me chamou a atenção. Desculpa, é o versículo 5. Deixa eu fazer você entender. O capítulo 5 ele vai estar falando sobre um casal, Ananias e Safira. E aí você vai ouvir, você vai falar, mas está falando de oferta. Há um poder na oferta muito grande sobre o reino espiritual. Mas eu vou fazer você entender sobre esse casal. Ananias e Safira, eles venderam um terreno, uma parte, né, onde eles tinham que dar a sua parte ali, né, eles estavam vindo de um momento onde a igreja estava entregando, estavam um ajudando o outro, e aí ele pega e eles decidem entre si de que eles não iam revelar o que eles realmente tinham vendido. Eles estavam mentindo. Eles estavam mentindo sobre aquele valor. E aí eles vão a Pedro. Eles vão lá e tentam enganar Pedro. Lê comigo. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e entregou o Espírito. E um grande temor veio sobre todos que ouviram essas coisas. 6. E levantando-se os jovens. Tá, os jovens, sim. E levantando-se os jovens, enrolaram-no e carregaram-no para fora e o sepultaram. Sabe qual é o problema de Ananias e Safira? Deixa eu pegar o nome aqui. É isso aí. Ananias e Safira, eles vieram de um ambiente onde a igreja estava vivendo um momento de entrega total. A gente vê ali, né, que tem Barnabé. Barnabé, ele tinha acabado de entregar tudo. Vai dizer a palavra que Barnabé, lá no versículo do capítulo 4, no versículo 36, vai estar dizendo que então José, a quem os apóstolos que pelo apóstolo havia sido apelidado de Barnabé, traduziu filho da consolação, levita, o país possuía terras e vendeu-a, e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ele trouxe todo o dinheiro, ele trouxe tudo. Beleza, passou Barnabé, passou. Barnabé entregou tudo bem. Aí o que acontece? Vem Ananias e Safira, retendo aquilo que era de Deus. Retendo, dando aquilo somente que eles acharam justo. E aí a gente vai ver aqui no versículo 6, vai falar que levantando-se os jovens. Aí eu te peço para você prestar atenção. Não estou falando que só os jovens têm uma responsabilidade sobre a igreja. Mas eu preciso que vocês deem valor aos jovens. Eu preciso que vocês entendam a responsabilidade e a posição dos jovens. Aqui vai falar que nessa igreja, eles estavam em pecado e os jovens foram os responsáveis a arrancar aquele pecado da igreja. A tirar aquele pecado da igreja. Continua lá no verso 9. Então Pedro lhe disse: porque os puseste de acordo em tentar o Espírito do Senhor, eis os pés dos que sepultaram seu marido à porta e carregaram a ti. E ela imediatamente caiu os seus pés e rendeu o Espírito, e entrando os jovens, acharam a
porta e levar novamente. Jovem, essa é a sua responsabilidade. Vocês são responsáveis em interceder pela igreja e arrancar o pecado dela. Você é responsável de pegar aqueles que estão fazendo mal, aqueles que estão disseminando a igreja, aqueles que estão fazendo mal à igreja, e arrancar eles do nosso meio, arrancar eles daqui e tirar esse pecado daqui. E vocês precisam ter a consciência de que os jovens precisam de vocês. Os jovens precisam de vocês. Primeiro foi o desafio. Deus sempre irá te desafiar a te tirar do comodismo, tirar do seu conforto. E você precisa estar disposto. Lá em Mateus 16, capítulo 15, vai dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu tenho um amigo que ele é do candomblé. Ele eu não preciso pregar porque vai ser complicado, o cara vai discutir comigo. Então esteja preparado, porque é a toda criatura. Deus, ele está te mandando você ir. Ele está te mandando você ir. Ide. Jesus, ele está falando aqui, vai e pregue. Mas se for para passar vergonha, se prepara, passa pelo processo. Mas vai e pregue esse evangelho a toda criatura. Segundo é o quebrantamento. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha aqui de novo, se humilhar. Desculpa, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se você se humilhar, é rendição novamente, você se render e você orar. Se você se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. Eu sararei a sua terra. Só que para tudo isso é sempre acompanhado de uma promessa. Essa é a promessa. Você vai ter os pecados perdoados, Deus vai sarar a sua terra, mas você precisa o quê? Se humilhar e orar. Você precisa se sacrificar. Se humilhar. O arrependimento, ele tem que vir junto da humilhação e da prostração. Eu falo com jovens e eu vou falar para vocês, o avivamento, ele tem 3 etapas, onde ele precisa ter a conversão, que ela precisa, você precisa acreditar que Jesus é o Senhor, você precisa se convertir disso. A conversão, o arrependimento. Se você não se arrepender dos seus pecados, de nada adianta. Você precisa se arrepender. Mas eu já estou há muito tempo na igreja, eu já tenho anos, eu já estou fugindo do pecado. Meu irmão, todos os dias nós pecamos. Seja no seu pensamento, seja na sua atitude, seja numa fala sua, seja em qualquer coisa. Às vezes é a falta de paciência, você está pecando. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E o terceiro, a libertação. Para você alcançar o avivamento, você precisa ser liberto. Para ser liberto, você precisa ser arrependido. Para você se arrepender, você precisa ser convertido. É um acompanhando o outro. Então é isso, você precisa. Por que o avivamento é tão importante, gente? É isso, ele faz a mudança de toda a igreja. Ele traz uma conscientização em toda a igreja que é ou muda, ou faz, ou faz. É sim, não. Acabou. E o terceiro é o posicionamento. Só temos uma vida para viver. E o que você está fazendo com a sua? Seja intencional. Seja intencional no que você faz. Se você é da equipe da limpeza, seja o melhor na equipe. Eu sou o que dá água. A gente estava conversando esses dias que a gente tem uma pessoa que é responsável sobre a pessoa da água. Então a gente fala, se você vai ser a pessoa responsável sobre a água, então que você dê opções. Que água o quê? Água com limão, água de coco, que é o quê? H2O. Entendeu? A pessoa precisa ser o quê? Ser excelência. Precisa ser o melhor naquilo que você faz. Intencional. Você tem que ser totalmente entregue naquilo que você faz. Hoje eu estou no departamento da intercessão. Beleza, então ore sem cessar. Acorde de madrugada e ore. Faça jejum pela tua igreja. Se posicione, brinda a sua vida. Ore por aqueles que estão parando. Comece a se lembrar daqueles que pararam no meio do caminho, daqueles que não estão vindo à igreja. Esse é seu trabalho.
Na verdade, isso é trabalho de toda a igreja. Que a gente precisa começar a entender o nosso posicionamento. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Isso nos garante que você e eu estamos num ataque.